Salmo 122. Dois, Salmo. Eu posso ler? Amém? Não? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor Deus, fala aos nossos corações agora, comunica as tuas verdades e que a tua palavra caia em terreno fértil, em boa terra, Senhor Deus. Que a sua palavra seja respeitada agora, que os meus irmãos tenham reverência e que eles tenham ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer à sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, talvez você esteja se perguntando o que esse salmo tem a ver com a Páscoa, porque não tem aqui a palavra ressurreição, não tem aqui o nome Jesus. Você diz assim, mas é a Páscoa. Por que esse texto? Esse texto aqui é porque eu estou numa série de mensagens no livro de Salmos. Esses salmos de peregrinação, de subida, que começa no Salmo 120 e termina no Salmo 134, tem tudo a ver com a Páscoa, na minha opinião. Por quê? Porque os judeus subiam para Jerusalém 3 vezes ao ano para comemorar as 3 grandes festas de Israel. A primeira é a Páscoa. Então eles subiam para Jerusalém para comemorar a Páscoa, para comemorar a festa do Pentecoste, para comemorar a festa das cabanas. Essas são as 3 grandes festas. A Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa das cabanas. Nesse salmo aqui, quando eu li, provavelmente você percebeu que parece que ele está comemorando o fato de ter chegado em Jerusalém. Quando no verso 2 ele diz, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Lá em Jerusalém eles comemoravam a Páscoa. Tem tudo a ver. Onde as famílias do Senhor, a família do povo de Israel, subia para adorar em Jerusalém. Esses salmos aqui servem para colocar em nossa alma, em nosso coração, o desejo e a alegria de estar no lugar onde Deus é adorado. A alegria deles em estar em Jerusalém não é necessariamente pela terra de Jerusalém. Não é necessariamente por causa da geografia. Não é isso. A alegria deles é porque eles sabem que Deus está no meio da verdadeira adoração. O motivo de ir a Jerusalém é porque Deus está presente lá. Ele escolheu Jerusalém para ser adorado. Vocês lembram, por exemplo, quando Davi ele escolheu o lugar para a construção do templo? A alegria que foi para Davi, ele não construiu o templo, mas ele ficou muito alegre, porque ele viu o lugar onde deveria construir o templo, o lugar onde Deus seria adorado. A questão não era o templo. A questão não era o templo. A questão é que Deus estaria ali. Então a gente aprende nesse salmo a alegria de estar no lugar onde Deus está. A gente não pode esquecer disso. A alegria é fundamental para a nossa vida. A alegria de estar no lugar onde Deus é verdadeiramente adorado é um prazer para o povo de Deus. Eu queria que vocês atentassem um pouquinho
para o texto de Deuteronômio 16, rapidamente, nós não vamos demorar muito em Deuteronômio 16. Mas olha o que o Senhor fez para o povo. 16, versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Durante 6 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Dá uma olhadinha no versículo 2. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de 2 bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Pães sem fermento, Páscoa, no local onde Deus escolher para exaltar o seu nome. É uma das festas. Olha o versículo 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. 7 semanas depois da Páscoa, mais ou menos 50 dias. Penta, de 5. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Que é essa festa também chamada de festa das colheitas. Continua comigo. Eu parei em que versículo? 10, né? Olha o 11. E alegrem-se perante o Senhor. Você está alegre de estar aqui hoje ou não? Você veio com a sua família, sim ou não? Seus filhos estão aqui? Se estão desviados, o problema é deles. Quem sabe um dia eles voltam. Mas se são crentes, eles estão aqui com a gente? Vocês estão alegres em estar aqui? Perceba que Deus inclui a palavra alegria aqui no versículo 11. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus. Onde? No local que ele escolher para a habitação do seu nome. Junto com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, até quem não tem pai e mãe. É bem-vindo à festa. É bem-vindo a Jerusalém. É bem-vindo ao local da adoração. Você não tem mãe? Você não tem pai? Você é viúva? Não tem esposa? Você é bem-vindo. Aqui é lugar de alegria. Continua, versículo 12. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Você se lembra o que era no mundo? Vamos fazer esses paralelos. Você lembra o que era lá fora? Era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para ti, ele te tirou lá do Egito e te colocou no melhor lugar do mundo, a Assembleia dos Santos. Você está feliz por isso? Está alegre? Tem motivo para estar aqui? Tem motivo para cear? Vocês se lembram da cruz de Jesus? Se lembra que ele venceu o mundo, o diabo, a morte, o pecado, para que a gente pudesse estar aqui? Assim como os hebreus festejavam a Páscoa em Jerusalém, nós celebramos o Senhor aqui, na igreja do Senhor, ceando na mesa do Senhor. Vamos para o versículo 13. Celebrem também a festa das cabanas. Deus é um Deus de festa, né? Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, Deus é um Deus de festa. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa. Alegrem-se nessa festa. Com quem? Com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus servos, com as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus. Onde? No local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos. E a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus. Onde? No local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nós temos festas para comemorar? Os cristãos têm festa?
Deus não instituiu festas para os cristãos, várias festas, mas os cristãos continuam celebrando, eles continuam comemorando, eles continuam rememorando. Deus instituiu algo lindo. Ele sempre institui coisas para celebrar, festas para celebrar, mas para a gente ele deixou a seguinte comemoração: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Este é o meu pão, este é o meu cálice. Façam isto em memória de mim. Ele ordenou que a igreja se reunisse para ceiar. A ceia é a nossa festa. A ceia é a festa cristã. Com isso eu não estou contrastando a Páscoa, não dizendo que é a Páscoa, não estou entrando nessa polêmica, não é nisso. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz, a ceia é o lugar que a igreja rememora, que a igreja lembra, que a igreja comemora. É uma das maiores coisas do mundo, a ceia do Senhor. Por isso que o Salmo 122 é importante para a gente. No Salmo 120, que eu preguei aqui na igreja, nós vimos um salmista entristecido, porque não está em Jerusalém. Vocês lembram que eu preguei isso, né? Tanto é que ele diz lá no verso 5 do Salmo 120, ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. O salmista, no Salmo 120, está habitando no meio de gente que odeia a paz. Ele não está em Jerusalém. No 121, ele pede socorro, um outro salmista, porque ele está indo em direção a Jerusalém, ele vai passar por montanhas, montes, e isso é muito perigoso. Tem inimigos, salteadores do caminho. Então ele lida com a aflição dos perigos da estrada. Então ele diz o seguinte, o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 22, o salmista já está em Jerusalém. Ele não está em outra terra, onde tem gente que odeia a paz. Ele não está no caminho perigoso, ele já se encontra em Jerusalém. É por isso que o Salmo 122 exala alegria. Ele exala felicidade, ele exala celebração. Estar na presença do Senhor é motivo para celebrar. Como a gente cantou aqui no início, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou e ele vive, reina para sempre. Eu tenho insistido com vocês nesses dias, não venham para a igreja cansado. Não venham para a igreja dizendo, ai a igreja, ai o culto. Isso não faz parte do espírito do texto. Os hebreus não iam assim para Jerusalém. E outra, eles passavam por estradas perigosíssimas. No máximo, você passa embaixo do arco aqui. Talvez o lugar mais perigoso aí para a gente deve ser a Dutra, deve ser o arco. São lugares que nem são tão perigosos assim, mas são um pouco distantes. Eles enfrentavam distâncias absurdas para chegar em Jerusalém. E eles iam com o inário. Qual era o inário deles? O nosso inário é o cantor cristão. Mas qual era o inário deles? O Salmo 120, 121, 122, 123, até o Salmo 134. Eles cantavam isso aqui. Como eu disse, o Salmo 122 exala alegria. Olha o verso 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas versões traduzem assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aqui, para mim, faz mais sentido. Porque há vários motivos de alegria. Como eu disse, o Senhor está lá, mas a gente não pode esquecer, ele se alegra com os que dizem, vamos à casa do Senhor. Tem alguém dizendo, tem alguém falando, vamos à casa do Senhor. Alguém ouvindo isso, e o que esse alguém que ouve diz? Estou alegre por isso. Eu me alegro com todos os que dizem, vamos à casa do Senhor. Eu imagino todos eles se alegrando. É dia de Jerusalém. É dia de comemorar a ceia. É dia de comemorar as festas das tendas, das cabanas, para a gente lembrar que no deserto a gente não tinha casa. É para a gente lembrar que Deus sustentou os nossos pais lá no deserto. Eles moravam em cabanas. Uma coluna de fogo esquentava eles à noite. Uma nuvem protegia eles do calor. Vamos lembrar isso daqui. Lembrar a festa dos Pentecostes, das primeiras colheitas da gente. A boa mão do Senhor nos sustentou. Tudo tem um propósito, irmãos. A festa das cabanas tem um propósito. A festa do Pentecostes tem um propósito. A Páscoa tem um propósito. Eles saíram depressa do Egito na Páscoa. Não deu tempo nem de fermentar o pão. Eles saíram depressa.
É por isso que a festa dos pães sem fermento. Eles lembravam que eram escravos no Egito e que o Senhor, com mão poderosa, livrou eles. Eles têm motivo para se alegrar. Sabe por que às vezes a gente vem para a igreja sem alegria? Sabe por quê? A gente não está lembrando o motivo pelo qual estamos aqui. A gente não está lembrando. É só bater um ponto. A gente chega para bater um ponto, fala com um, fala com outro e vai embora. Esse não é o motivo. A gente precisa lembrar o porquê está aqui. Eu estou aqui porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu lembro de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele te tirou. Então, juntamente com você, eu digo, estou alegre de estar aqui, podendo cear com os irmãos. É uma alegria, isso transforma a sua visão de igreja. Isso transforma a sua visão. Por que eu devo levar a minha família para a casa do Senhor? Porque Deus mandou. E Deus mandou e ainda disse para comemorar. E Deus mandou e ainda disse que isso é uma alegria, que isso é uma felicidade. Eu lembro do brado de Josué. Vocês decidam qual Deus vocês querem seguir. Aí Josué diz, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma coisa linda. Quando a gente vê os filhos, as esposas, os maridos, os sobrinhos, os netos, os avós, todos juntos vindo à igreja. É uma alegria. Toda a família vindo para o mesmo lugar, comendo o mesmo pão, tomando o mesmo cálice, cantando o mesmo louvor. Eu sei que nos últimos sermões eu disse para vocês o seguinte, vocês têm convidado as pessoas a estarem aqui? Eu até chamei a atenção. Cadê os seus sobrinhos? Cadê os seus primos? Cadê os seus parentes? Cadê os seus vizinhos? Vocês têm convidado? Para que toda a sua família venha se alegrar com os que chamam, vamos à casa do Senhor. Com os que dizem, hoje é dia da casa do Senhor, hoje é dia de culto, vamos festejar o Senhor. Convidem, chamem as pessoas, irmãos. Um outro ponto aqui que eu quero frisar para os irmãos. A alegria é algo importantíssimo na nossa vida. É uma coisa importantíssima. John Piper diz o seguinte, lutem pela alegria. Vocês precisam lutar pela alegria. E a luta tem a ver também com lembrar, como eu disse a vocês. Por que eu estou aqui, Senhor? Por que eu sou crente mesmo? E começar a lutar interiormente. A pregar o evangelho para si mesmo. Eu cheguei a destacar o seguinte, a mente que não tem versículos é uma mente pobre. Os versículos na mente fazem parte da batalha, da luta. Por que eu sou crente? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que me alegrar? O que Deus fez por mim? O que Deus está fazendo aqui? Será que Deus está entre nós? Qual é o texto que diz que Deus está entre nós? Por que há festa em nosso meio? E aí a gente começa a ter alegria. A gente começa a vir à casa do Senhor por isso. O salmista ama Jerusalém. E quando eu faço um paralelo do salmista com os crentes, irmãos, se a gente tivesse o mesmo desejo que aqueles homens tinham de estar em Jerusalém, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Se a gente tivesse o mesmo vigor, a mesma alegria. Por exemplo, a gente enfrentou uma pandemia, né? Eu fico bobo porque tinha crente militando para que a igreja ficasse 3 anos sem congregar. Não porque o vírus, e a igreja 3 anos sem se ver, não a nossa. Mas algumas igrejas ficaram 1 ano e meio de ponta a ponta. Não sente falta da igreja, não comenta nada sobre a igreja, não sente falta de estar juntos. Tem alguma coisa errada com esses crentes. É o crente que diz assim, não, Cristo está comigo na minha casa. Não é o que o Salmo diz. Não é o que os textos do Novo Testamento dizem. Nós sabemos que Deus está em nosso coração, nós sabemos. Mas Deus está onde o povo de Deus está. Isso é uma verdade bíblica. Então, quando você não liga para estar aqui, quando você não faz muita questão e não vê muito sentido de estar aqui, a sua visão está sendo contaminada pelo mundo. Isso é uma visão mundana, não é uma visão bíblica. Quando você lê esse salmo, meditar esse salmo, você deve orar, Senhor, coloca alegria em meu coração para eu estar no local onde Deus está sendo adorado. Não são esses tijolos aqui. O ponto não é esse piso, não são esses ar-condicionados. O ponto é, nós vamos invocar o Senhor nesse culto. O ponto é, Deus está entre nós. Se Deus está entre nós, bom é este lugar. Bom é este lugar. A gente precisa trabalhar isso. Eu não quero vir à igreja corcunda. Como é vir à igreja corcunda? Você se curva e diz assim, igreja de novo.
Chega disso. Joga isso na lata do lixo. Postura. Postura. Estufa o peito de pombo, homem. Postura. Chama seus filhos. Não fala com uma cara rabugenta, não. Tem igreja hoje. Ele não vai gostar da igreja assim. Estufa o peito, dá um sorriso assim. Vamos celebrar Jesus hoje no culto. Vamos celebrar Jesus. Vamos na igreja com uma cara boa, com um sorriso. Um pastor, colega meu, ele disse o seguinte: até na leitura bíblica dele em casa, ele não lê a Bíblia apoiando a cabeça assim, ou assim como alguns. Porque para ele essa linguagem corporal comunica alguma coisa. Comunica que ele não está aguentando. Que ele tem que se segurar, porque aquilo não é bom. Sempre apoiando a cabeça. Cadê de ler a Bíblia com postura? Sempre colocando a mão assim, igual um adolescente, colocando a postura. Comunica algo para os filhos também. E na casa dele ele tirou isso. Ninguém pode apoiar a cabeça com a mão lendo a Bíblia. Porque a gente lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia como um fardo. Não é esse o ponto. E isso vale para o culto também. A postura. Escolher a melhor roupa. Isso vai passando mensagem para os seus filhos. Se você, no domingo de manhã, prefere estar em outro lugar do que na casa do Senhor, seus filhos veem isso. Eles percebem isso. A minha meta aqui é fazer com que você e a sua casa venham cultuar o nome do Senhor com alegria. Alegria. Não tem muito tempo, quarta-feira, eu estava em casa e eu estava feliz porque eu estaria aqui no culto de oração com os irmãos. Quarta-feira. Para algumas pessoas, quarta-feira não é dia de culto, né? É quarta-feira. E eu agradeci a Deus, obrigado por ter essa alegria de estar e rever os irmãos na quarta-feira, que não está nem tão cheio como está o culto de domingo. Peça a Deus essa alegria, a alegria que você tira um sorriso do rosto de outra pessoa, porque diz, vamos à casa do Senhor. Verso 2, nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Perceba que a motivação deles não era ir a Jerusalém para obter algo do Senhor. Não era a motivação. A motivação de ir a Jerusalém era dar graças ao Senhor. A motivação é, eu estarei lá, porque o Senhor está lá, e eu quero agradecer face a face. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Eu quero ir a Jerusalém para dar graças. Nós lemos o texto de Deuteronômio. Eles levavam as suas ofertas pelo que o Senhor já tinha feito a eles. Isso é gratidão. Eles estavam indo com o coração grato pelo que Deus fez e faz na vida deles. Não tem essa coisa de barganha, eu vou para Deus me dar isso. Eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma porta aberta. Eu vou na igreja porque eu preciso ser abençoado. Não, você já é abençoado, crente. Você está debaixo do sangue de Jesus. Você é abençoado. Você está debaixo das asas do Senhor. Você já é abençoado. Não adianta vir com barganha, eu vou isso para Deus. Ele já te deu a glória. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem tudo. Mas se você tem tudo, por que você ainda vem? Para agradecer ao Senhor. Você vem para agradecer. Você vem para um encontro com Deus. Você vem para encontrar os irmãos. Você vem para festejar com os irmãos. Você vem comemorar a graça do Senhor. Essa é a diferença de quem tem uma mentalidade bíblica para aqueles que não têm uma mentalidade bíblica. É fácil enganar quem não tem mentalidade bíblica, né? É fácil. Venha para o culto do milagre. O culto onde você vai dar R$1.000 e nem sabe se vai receber a cura, né? Venha para o culto do não sei do quê. As festas das colheitas estão colocando os nomes das festas de Jerusalém hoje em dia nas igrejas, né? Algumas fazem isso para arrecadar. Mas não trabalham a mentalidade do povo. A mentalidade do povo tem que ser bíblica. Eu vou não para ganhar alguma coisa de Deus. Eu vou porque eu já ganhei algo do Senhor e eu só quero adorar. Eu só quero agradecer. É por isso que eu vou à igreja. É por isso. É por isso. Quanto dinheiro você ganha para vir aqui domingo? Você deveria pagar para entrar aí. Mas é de graça, graças a Deus. Mas é coisa tão preciosa que se fosse cobrado o ingresso de R$1.000, vale a pena você dar. Valeria a pena. Mas é de graça, o que é melhor ainda para você, né? Para que vocês percebam o tesouro valioso que está reunido como igreja.
Você sabe qual é a maior dificuldade nossa? A maior dificuldade nossa é trabalhar a mentalidade bíblica daqueles que vieram de igrejas que destruíram a sua mentalidade. É a ideia de que a igreja está cheia, então vai arrecadar quanto de oferta? Eu não estou nem pensando em oferta, cara. Estou nem pensando. Mas em alguns lugares está cheio. Opa, vai dar quanto de dinheiro isso aqui? E aí, como que você restaura a mentalidade que veio de um lugar como esse? Como que você faz essa mentalidade agora, essa mente, desejar o culto do próximo domingo? Se para ele sempre foi algo opressor. Para ela sempre foi algo assim, estou cansado porque fica me exigindo coisa, eu tenho que dar o couro, eu tenho que dar a lã, sempre para isso, a minha família está desgastada, a gente só dá. Como é trabalhar essas pessoas? É um grande desafio, para que eles percebam que existem lugares onde trabalham a mentalidade bíblica verdadeira dos irmãos. Para que a gente possa vir com o coração grato, para dar graças ao Senhor, sem esse peso de alguém arrancando o seu couro o tempo todo. Venha suave, meu Deus do céu. Venha suave. No máximo, quem vem com peso aqui sou eu, não é tu não. Por quê? Quando Paulo diz à igreja lá, eu sou de vocês, Apolo é de vocês, os outros são de vocês. O que Paulo está querendo dizer? Ele está levantando a igreja. Ele está dizendo, eu, Paulo, sou de vocês. Eu recebo chicotado, um monte de coisa, pressão, para vocês. Eu prego a palavra para vocês. Apolo ensina para vocês. Os outros presbíteros, para vocês. É para vocês. É para vocês entenderem que esse lugar é maravilhoso. É para vocês entenderem que Deus é maravilhoso. Que o Evangelho é maravilhoso. Então quem tinha que vir aqui, ai meu Deus, eu estou corcunda, era eu. Vocês vêm e ficam sentados adorando. E eu estou assim, Senhor, o que eu faço agora? Ah, meu Deus, o frio na barriga que não para. As gastrites que eu tenho deve ser disso aí. Estou até gaguejando. Fica aqui, ó, queima. Agora você não, vem, senta no ar-condicionado. Mas é porque eu quero que vocês venham leve para adorar o Senhor. Para adorar. Essa ideia que está no Salmo. Para lá sobem as tribos do Senhor, no versículo 4. Para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. O mandamento que a gente leu em Deuteronômio, né? Venham para o lugar onde estabeleci o meu nome, festejem. É o mandamento do Senhor. Trabalhe a sua mentalidade, por favor, a partir de hoje. Trabalhe a sua mentalidade. Venha com alegria e venha com a intenção de agradecer a Deus. Quando os louvores estiverem tocando aqui, cantem um louvor por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é. Pastor, eu não tenho R$10 no bolso hoje, não tem problema. Louve o Senhor. Não barganha com Deus em nada, não. Venha com o coração limpo. Eu tenho para mim que isso é uma espécie de exorcismo hoje em dia, tá? Não a ver com demônio, mas tirar essa coisa que colocaram na sua cabeça, cara. A igreja ficou um lugar pesado por causa das opressões dos seus líderes. Aqui é lugar de gratidão a Deus e de adoração. Você pode dar um amém? Amém. Versículo 5. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Deixa eu dizer algo para vocês. Jerusalém é um lugar da bondade e um lugar da justiça de Deus. É um lugar da justiça. Davi fazia o seu julgamento justo, Salomão fazia o seu julgamento justo. Vocês lembram da história da mulher que cismou que o filho era dela, né? Vocês lembram dessa história, né? Que o rei Salomão disse assim, pega a minha espada, parte o neném no meio, dá metade para um, metade para outro. Vocês lembram dessa história? Essa é a história que mais evidencia a justiça em Israel. Um bebezinho morreu, a da outra viveu, a outra foi e trocou. Vocês lembram da história, né? E uma dizendo, o filho é meu, não, esse é meu, não sei o quê. O rei, eu vou resolver isso de uma forma. Eu vou partir o neném no meio, como um homem cruel, né? Eu vou pegar a espada, eu vou cortar o neném no meio, eu dou a metade para cada um, vocês vão felizes para casa. Aqui era a mãe falsa, disse assim, tudo bem. A mãe verdadeira, não, rei, dá para ela, o filho é dela. A justiça de Deus estava de tal forma em Jerusalém, que Salomão disse, dá o filho para essa mãe, porque ela é a mãe verdadeira. Isso é sabedoria divina. Isso é a justiça imperando no meio do arraial do Senhor. Todos eles sabiam que a justiça estava lá. Agora, existia um homem chamado Jeroboão. Foi um usurpador em Israel. Vocês sabem que Salomão caiu na idolatria. Ele adorou outros deuses. Deus rasgou o reino de Salomão. Deus dividiu o reino. O filho dele, Roboão, ficou para um lado
Jeroboão veio para ficar com uma outra parte. Só 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, chamado Roboão, que era o rei legítimo, mas ele aumentou os impostos, ele aumentou o jugo sobre o povo. Ele não quis ouvir os conselhos dos experientes em Israel. Ele estava assumindo o trono do pai, Salomão tinha sido rígido. E aí ele perguntou o conselho dos sábios de Israel. Os sábios disseram assim: ó rei, diminui a carga. Diminui a carga. Se você diminuir a carga, se você diminuir o jugo, o povo vai ficar do seu lado. O que Roboão fez? Calma aí. Eu vou ouvir agora os meus amigos que cresceram comigo, que são os jovens. Ele foi ouvir os jovens e os jovens disseram assim: Roboão, aumenta tudo, aumenta a carga, oprime o povo. Diz ao povo: o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai Salomão. E todo o povo vai te respeitar. Roboão disse isso, o povo se voltou contra Roboão, estabeleceu Jeroboão como rei de Israel e começou ali as contendas, as guerras. 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte, divididos. Jeroboão percebeu que havia as festas em Jerusalém. E ele pensou: vai ser difícil competir. Porque todo ano eles vão subir para Jerusalém. E eles vão se voltar para o rei, para o Deus deles, e vão me matar. Sabe o que Roboão fez? Começou a inventar as festas também em Samaria. Colocou um bezerro de ouro em um lugar, outro bezerro de outro em outro lugar. Inventou as festas para o povo não subir a Jerusalém. Aqui, o desejo deles é subir para Jerusalém, é adorar em Jerusalém. Jeroboão mudou a mentalidade do povo: fique aqui, fique em Samaria. Mas Deus estabeleceu: o lugar da justiça é Jerusalém. O lugar onde eu estou é Jerusalém. Samaria caiu em idolatria, foi destruído depois do reino do norte. Não sobrou nada no reino do norte. Mas ele mudou a mentalidade do povo para o povo achar que Samaria é o lugar da justiça de Deus, o lugar da sabedoria divina. Mas não era, era Jerusalém. Como que a gente lida com isso hoje? É simples, irmãos. A gente vai para Jerusalém? Não. Como a gente lida? Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa verdade está na história com uma mulher samaritana. Jeroboão era o rei de Samaria, como eu disse para vocês. Parece que vai ter uma inimizade para sempre. Jesus estava com a mulher samaritana, ela disse: onde se deve adorar? No monte, onde os samaritanos adoram, ou em Jerusalém tem o templo? Jesus disse: ó, a verdade vem dos judeus, tá, mulher? A verdade vem dos judeus. Jesus é judeu, tá? Até hoje ele é judeu, tá bom? Até hoje ele é judeu. Ih, pastor, isso é complicado. Não, ele é judeu, até hoje. Ele tem um corpo físico, que nasceu de Maria. Tá bom? Judeu, um corpo físico. Está glorificado, mas é um corpo, é o mesmo corpo dele, glorificado, mas é o mesmo corpo. Aquele que saiu de Maria. Ele continua sendo judeu. Ele assim, ó, a verdade vem de Jerusalém. A verdade está aqui, Jesus veio de lá. Mas ele complementa, ó, haverá um dia que não adorarão o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tudo isso aqui é verdade. Naquela época, Deus estava lá, era Jerusalém, era o templo, mas para nós hoje aqui, é o lugar onde Deus é verdadeiramente adorado. É por isso que eu aplico aqui para a igreja. É por isso que eu não fico dizendo, o texto é todo para lá, é todo para Jerusalém, não. É todo lugar onde Deus é verdadeiramente adorado. Deixa eu caminhar para terminar. Olha o verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Oração e amor. Orem por Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, aqueles que amam Jerusalém. Que a paz de Deus esteja aqui. E a gente conquista isso pela oração. Ore por isso. Como fica o paralelo agora? Olha as maravilhas que a gente está falando de Jerusalém. E um dos textos mais tristes sobre Jerusalém é lá em Lucas, quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Vocês lembram desse texto? Ó Jerusalém, que mata os seus profetas. Vocês lembram disso? É o lugar da paz, é o lugar da justiça, é o lugar da sabedoria, é o lugar do templo, é o lugar de Davi. E aí Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Jerusalém, você vai ser devastada, Jerusalém. Você vai ser varrida, Jerusalém. Destruída. Por que Jerusalém eu devo adorar? Eu tenho para mim. Eu sei que nós devemos orar pelos judeus, tá? Nós devemos orar pelos judeus. Eu ainda creio que Deus tem promessas para os judeus. Eu creio nisso. Para mim a Bíblia é clara nisso. Paulo orava pelo... Paulo diz assim: eu preferiria ser anátema para salvar o meu povo. Deus não abandonou Jerusalém.
Deus não abandonou os judeus, nós devemos orar por eles, sim. Devemos orar. Porém, a igreja precisa ser o alvo da minha oração. A igreja, o lugar aqui onde nós adoramos a Deus verdadeiramente, é o lugar da minha oração. Esse texto aqui eu aplico mais para a gente. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz da igreja. Não exclui os judeus, orem pelos judeus. Isso é bíblico, ore por eles. Mas entenda esse texto, pega esse texto assim, você ama a igreja? Que vive em segurança aqueles que te amam, você ama a igreja? Você ora pela igreja? É a nossa Jerusalemzinha. É o lugar onde a gente encontra Deus, a gente peregrina e chega aqui, é a nossa Jerusalemzinha aqui. A gente precisa sustentar esse lugar com oração, com amor. Eu vou deixar essas partes para a aplicação final. Verso 8, em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com vocês. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Buscarei o seu bem. Não tem lugar para egoísmo aqui, né? Buscarei o seu bem, o seu favor, a sua segurança, o meu amor estará com você, a minha oração estará com você. Não tem esse egoísmo, aquilo que vem para mim, para dentro, é o que sai de mim e vai para fora. É o seu bem, eu quero o seu bem. Eu quero o favor da casa do Senhor. Em favor da casa do Senhor, eu peço, Senhor, abençoe a igreja. Que eles vivem em paz, que eles vivem em segurança. Sai daqui de dentro para fora, para vocês. E de vocês sai de dentro de vocês, vem para fora, respinga em mim, respinga no outro. O que eu faço com esse sentimento do salmista? Para onde eu jogo ele? Para onde eu aplico ele? Um sentimento tão bom que o leva à adoração, que deseja a paz do lugar, que ama o lugar, que deseja a segurança daquele lugar. Ah, se tivesse em nossos ossos o amor que ele tem por Jerusalém. Se estivesse aí no seu osso, cara pálida. Parece que não tem movimento nenhum aí dentro mais, meu Deus do céu. Parece que não tem mais nada. Não tem oração, não tem amor, não tem vivência, não tem irmãos e amigos, como está no verso 8, não tem. Onde estão seus amigos? Onde estão seus irmãos? Cadê? Cadê seus amigos? Ah, pastor, tem um cara lá no trabalho que é meu amigo. Não estou falando disso, não. Cadê os seus amigos de Jerusalém? Cadê eles? Cadê seus irmãos de Jerusalém? Está aqui ou não? Será que veio ou não veio? Cadê eles? Cadê a sua oração em prol deles? Cadê o seu amor sobre eles? Cadê? Isso está no texto. Eu não consigo conceber um judeu que ama a Deus e não preza por Jerusalém. Assim como eu não consigo conceber um cristão que não ama a igreja. Já desistiu da igreja totalmente. E eu já estou até caminhando para as aplicações, né? Sem querer, querendo. Irmãos, eu sei que alguns dizem assim, a igreja sempre cresce quando há perseguição. A igreja cresce em perseguição. Mas eu oro para que a gente tenha paz, tá? Eu preguei em Atos 9 e eu mostrei para vocês que a igreja vivia um tempo de paz e a igreja crescia. Tempos de paz também são tempos de crescimento. A gente ora pela paz, eu quero ter paz para pregar, eu quero ter paz para continuar aqui. Eu quero ter paz. Se alguns irmãos só vão acordar quando Deus tirar, o problema é deles. Porque às vezes a impressão que eu tenho é só... Eu acho que tem crente que só vai ser crente se a gente for cultuar no porão da casa de alguém. Aí não vai faltar um culto. Infeliz, né? No tempo de paz não ligava. Aí no tempo da perseguição vai ser o primeiro a chegar. Aí eu vou olhar, Senhor, mata ele. Vai ser o primeiro mártir da igreja perseguida em Nova Iguaçu. Está chegando cedo, está limpando tudo, virou crente, meu Deus. Se for perder a cabeça, é a dele primeiro. Nós temos paz. Nós temos paz. O que significa? Faça amigos. Temos paz, faça irmãos. Temos paz, venha para cá. Venha adorar. Usa a paz que Deus tem nos dado. Eu não sei até quando. Eu espero que minha filha pegue essa paz, meus filhos peguem essa paz, que os seus filhos peguem essa paz. Mas eu não sei até quando. Vamos para as aplicações finais, para a gente poder cear. Exposição, explicação do texto e, por último, a aplicação, para ser mais didático a vocês. A aplicação significa
o que o texto que o pastor pregou tem a ver com a gente. É isso que é a aplicação. Vocês estão ouvindo? O que esse texto tem a ver com a gente? Para onde o pastor vai levar a gente? Ele vai aplicar como isso aí? O que esse texto tem a ver comigo, com a minha família, com meu marido, com minha mulher, com a nossa igreja? Então chegou o momento das aplicações. São 3 só. Número 1. Você se alegra em vir aqui? Você se alegra em vir à igreja? Eu vou ler, mas eu quero que vocês prestem atenção. Saiba que a casa do Senhor não é só Jerusalém, mas sim todo lugar onde o nosso Deus é adorado. Jesus disse à mulher samaritana que eles não adorariam o Pai nem no monte, nem em Jerusalém, como eu disse a vocês. Mas o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em espírito e em... Deus se faz presente onde há um culto de adoradores em espírito e em verdade. Deus está aqui. Você precisa se alegrar e vir para um lugar que Deus se faz presente. Esse lugar nutre você. Esse lugar nutre a sua esposa. Esse lugar nutre seus filhos. Olha que maravilha. Nutre você, nutre sua esposa, nutre seus filhos, nutre seus netos. Quem sabe os seus bisnetos. Quem sabe? Esse lugar vale ouro. E não é porque eu estou aqui, não. É porque a palavra está aqui. Não é porque eu estou aqui, não. É porque Deus é verdadeiramente adorado aqui e em outras igrejas também. Esse lugar vale ouro. Lugar de nutrição. Lugar onde corações são salvos. Lugar onde seus filhos vão se converter verdadeiramente. Lugar onde sua esposa será levada mais aos pés de Jesus. Onde o seu esposo vai ouvir e vai se voltar mais para Jesus. Qual é o valor desse lugar? Qual é o valor? Proteja esse lugar, tá, crente? Você não vê o salmista esse senso de proteger Jerusalém? Tenha também. Você protege esse lugar aqui? Você protege ou não? E se você fala mais mal do que protege, o que eu faço contigo? Não há nenhuma palavra contra Jerusalém na boca do salmista. Não há. Isso é papel para o profeta. Se Jerusalém vacilar, o profeta vem. Mas não é o que eles querem. Protege esse lugar aqui, tá? Você que é membro da igreja. Só para os membros. Você que não é membro ainda, fica na tua. Mas se um dia você for, já sabe. Protege esse lugar. Protege isso aqui. Isso te dará um senso de identidade, tá bom? Senso de identidade, de pertencimento. Você pertence a esse lugar, assim como o salmista pertencia a Jerusalém. Você pertence aqui. A sua esposa pertence aqui. Seu esposo pertence aqui. Seus filhos também pertencem. Cria esse senso de identidade. Não vai se afastando, não. Eu fico sem vir. Cadê o senso de pertencimento? Não tem esse prazer de estar em Jerusalém. Não vai, não. Fortaleça mais esse senso de identidade. Fortaleça. Isso tudo vai fazer a sua alegria crescer mais, tá? Eu quero frisar aqui. Precisamos de ações que evidenciam o nosso senso de proteção pela igreja local, tá? Você não está passando batido. Isso não é mania de perseguição minha. Não estou perseguindo ninguém. É urgência. A igreja local é a maior resistência para o mundo mal, tá bom? A igreja local é a maior resistência para um sistema maligno lá fora. É um lugar onde vai juntar os filhos como a galinha junta os pintinhos. É aqui. Protege isso aqui. Sustenta isso aqui financeiramente. Vai acabar isso aqui? Será que vai acabar? Jerusalém vai acabar? Porque não. Deus sustenta a igreja. Toma vergonha. Você sustenta, pô. É você que sustenta isso aqui. Sou eu que sustento isso aqui. Faça alguma coisa para amar isso aqui, para proteger isso aqui. É para os seus filhos, para os seus netos, para os filhos dos outros. Protejam Jerusalém, protejam a igreja local. Por isso que o tema da mensagem de hoje, que eu não disse, né? Já estou terminando o sermão e foi o tema. Da cidade amada à igreja amada. É o tema da mensagem. Da cidade amada, que é Jerusalém, à igreja amada, que é aqui. É para a gente ir a PIB do parque. Segunda aplicação. No verso 6, o salmista ora por Jerusalém e diz que ama Jerusalém. Você ora por essa igreja? Todo mundo sabe os deveres de um pastor. Todo mundo sabe os deveres até de diácono.
Mas membro tem dever. Ou você não sabia? Tu só vem com o teu corpo aqui, depois levanta e vai embora? Vem com o teu corpo, vai embora? Teu corpo não serve para muita coisa, não. Você ora por esse lugar, isso é dever de todo membro. Deixa que o pastor ora. Você tem que orar. Você ora por esse lugar aqui? Esse lugar está de pé ainda, amém? Está de pé. A igreja está viva, amém? Amém? Mas tem um tijolinho da sua oração ou não tem? Deus está vendo. Tem um tijolinho ali com a marca? Oração de fulano. Tem? Teu? Tu nunca colocou um tijolo. Toma vergonha, pô. Nunca colocou uma telha. Ora pela igreja. Ele diz, ore pela paz de Jerusalém, o salmista diz, os que amam Jerusalém. Essa igreja é a nossa Jerusalém, lugar que adoramos a Deus com os irmãos. Você ora por essa igreja, você ama essa igreja. Se você não ora e nem ama essa igreja, você não pode nem reclamar de nada, tá? Você não pode nem criticar de nada, muito menos falar mal da igreja. Você não coloca um tijolo, você ainda fala mal. Meu Deus, o que Deus vai fazer com a gente, cara? A gente é um povo que se junta com... Não a igreja, não a gente, agora eu estou englobando tudo, né? Tem crente que se junta com ímpio para falar mal de igreja. Você imagina o salmista se juntando com o filisteu dizendo, Jerusalém é uma droga, né? Tu imagina isso? E o filisteu é uma droga mesmo, tem que acabar Jerusalém, né? Tu imagina isso aí? Só o crente faz isso. Você não tem nenhum direito de criticar, você não ajudou em nada, você não colocou um tijolo. Por que fala mal? Deus está vendo, tá? Deus está vendo a sua língua. Se você ora e ama, seus apontamentos são bem-vindos. Você ora pela igreja? Oro, eu amo essa igreja. Suas críticas são bem-vindas também. Sabe por que são bem-vindas? Quando as críticas são filtradas pelo filtro do amor e da oração, é muito bom ouvir. Porque vem de um lábio que ama. Vocês já receberam crítica de quem te ama? De quem ama vocês? Já receberam? É outro patamar, é ou não é? Crítica de quem ora por você, de quem quer o seu bem. E alguém chega, não vai por esse caminho não, porque tu vai morrer. Não vai não. Vem pra cá que eu quero que você viva. Então tu tá vacilando muito, tu vai morrer aí. Isso é um apontamento de quem ama. Não é um apontamento de quem odeia, de quem fala mal por falar mal, não é isso. São filtrados pelo filtro do amor e da oração. Os membros têm a obrigação de orar e amar a igreja local. Para com esse negócio de só vir à igreja e nunca se envolver. Nunca se envolve com nada. Ah, pastor, são meus traumas, meu temperamento, eu sou antissocial. O amor vence o temperamento, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou absolutamente tímido. Vocês sabem disso, né? Acho que me conhecem mais tempo. Eu sou muito tímido. Eu preciso até de oração para pregar o evangelho a alguém, se você não sabe. Às vezes eu fico doido para falar, mas eu sou tímido. O meu temperamento tem sido vencido. Você é antissocial? Tudo bem, eu também sou. Eu sou muito antissocial. Minha esposa que sabe. Para eu viajar, para eu sair, nossa! Mas o amor rompe as barreiras dos temperamentos, tá? Vence essa pessoa interior aí, antissocial. A gente precisa se envolver. Uns vão se envolver mais, outros menos. Mas precisa se envolver com a igreja. Eu não consigo ver o salmista não se envolvendo com Jerusalém. Ele tem que se envolver com Jerusalém. Mesmo que você tenha um temperamento mais fechado, isso não te impede de ser o maior intercessor da igreja. Tu sabia disso? O problema é que a pessoa diz, não, pastor, meu temperamento, meu trauma, eu sou antissocial. Tá, mas tu ora? Aí qual é a desculpa que você vai colocar? Não, eu não oro também não, que eu tenho uma fobia agora, pastor, a falar com gente que não... Aí vai começar a colocar vários obstáculos. Daqui a pouco tu não é mais nada. Não tem mais nada, não fala, não come, não respira. É sempre um diagnóstico novo. Poxa vida! Sempre um diagnóstico novo. Cadê o diagnóstico do amor, o diagnóstico da oração? Cadê o diagnóstico do reino? Precisa ter, meus irmãos. Alguém antissocial pode sim amar a igreja local. Pode sim ser educado com os irmãos. Pode sim amar. Pois o amor vence temperamento, o amor vence traumas. Pense assim, essa igreja tem levado a palavra do Eterno para mais próximo da minha família. Eu e minha casa iremos para a glória, porque Deus tem usado essa igreja. Começa a pensar assim, de forma positiva. Deus tem ajudado a minha família, a minha vida, por causa disso.
Eu e minha casa iremos para a glória, porque Deus usou uma igrejinha. Isso é o máximo, é ou não é? Você não acha que tem coisa de Deus, não? Sério mesmo, tu não acha, não? Com todo respeito, eu moro em Queimados, mas o Parque Alvorada é do meu coração também. Às vezes a gente tem a sensação que está no fim do mundo. Tanto em Queimados, quanto aqui. Até você também, que mora em Corumbá, está lascado. Mesquita, também. A gente não tem vergonha disso não, tá? Jesus veio de Belém, veio de Nazaré. Mas agora, por que Deus escolheu aqui? Eu não sei. Mas não é evidente que ele está? Tu acha que isso é assim do nada? Assim, acontece naturalmente? Não acontece. Isso precisa reforçar. Eu preciso amar e orar por essa igreja. A gente tem investidas do diabo, tá? Às vezes você nem sabe. A gente precisa da sua oração, precisa do seu amor. Eu, pastor Leonardo, preciso da sua oração. Ora pela minha vida. Não há problema, não. Eu preciso das suas orações. Minha família precisa das suas orações. Eu sei que eu serei sempre o primeiro a ser atingido, tá? E não só eu e minha família. Sempre o primeiro. Nós estamos no foco. Você vai orar um pouco mais? Amém ou não? Isso é aplicação. A gente pega o que o salmista está fazendo com Jerusalém, eu aplico a vocês e faço vocês refletirem. Vocês têm feito aqui? 3. O salmista disse no verso 7, haja paz dentro de seus muros. Isso aqui eu vou deixar para depois, para outro sermão. Isso aqui vai dar pano para manga. Eu quero jogar agora direto para Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele foi ver os seus discípulos, né? Ele venceu na cruz, derramou o sangue dele pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos seus. A morte perfeita dele, uma morte vicária, na cruz do Calvário, o coração do Pai pulsando na cruz. Ele morre, ressuscita no terceiro dia, ele encontra os discípulos e ele diz assim, paz seja com vocês. Vocês lembram disso? Paz seja com vocês. O salmista diz assim, paz seja com vocês, Jerusalém. Jesus vai até os discípulos e diz, paz seja com vocês. Essa expressão é linda dele. Paz. Mas por que paz? Tu acabou de ser moído. Paz. Eu estava moído. Mas eu venci. Paz, paz, paz. Não tem mais essa briga entre nós e Deus. Ele reconciliou com Deus os homens, as mulheres, todo aquele que crê no sacrifício dele. E a voz dele está ressoando, paz, paz, paz. A gente está muito longe. Paz. Paz aos de perto, paz aos de longe. Nós conseguimos voltar ao Criador da nossa alma. É só eu que tenho no meu coração aqui um anseio, cara, eu não sou daqui, é só eu que tenho. Tem alguma, eu não quero morrer, pô. Tem alguma coisa aqui, eu tenho que encontrar quem me criou, eu tenho que, sei lá. E você não tem, não? Algo mais? Tem que ter, né? Ou tu é um caramujo? Não, tu sabe, tem alguma coisa aqui, né? Quem abriu o caminho para que esse desejo fosse saciado, de eu encontrar com o meu Criador? Eu sei de onde eu saí. Tem um louvor antigo que diz assim, eu tenho saudades do meu lar, onde nunca fui. Eu tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. É de Deus. Quem abriu o caminho agora para que eu possa voltar-me ao Criador? Aquele que disse, paz. O caminho está aberto. Voltem-se ao Criador pelo poder do sangue. Amém? Senhor Deus, que a sua igreja não se esqueça da palavra. Que a sua igreja não se esqueça de Jesus, Pai. Nós vamos cear agora. O pão não é para matar a nossa fome agora, Senhor. O cálice não é para matar a nossa sede. Nós vamos comer e beber em memória de Jesus. O corpo dele foi esmagado no madeiro. Nós vamos comer esse pão que simboliza o corpo de Jesus. O sangue dele foi derramado na cruz. Nós vamos beber esse cálice por causa do sangue de Jesus. E nós sabemos que o Senhor está entre nós, Pai. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados,
tem misericórdia de nós, Pai. Nós pedimos que a sua mão esteja conosco na ceia. Que seja feito para a sua glória, em Cristo Jesus. Amém.